para todos os públicos. Olá, bom dia pessoal! Estamos aqui para mais uma aula de matemática para os alunos do 4º e do 5º ano, aqui pelo projeto Escola em Minha Casa, Projeto de Vidas. E aí, como é que vocês estão? Estão conseguindo entender, compreender os assuntos que estão sendo trabalhados aqui? Olha, vocês estão lembrados do assunto da aula anterior? Então vamos para uma breve revisão. Na aula anterior, nós estudamos sobre polígonos, certo? Vocês aprenderam o que são polígonos, né? Aprenderam também sobre segmento de retas, aprenderam também sobre linhas, né? Linhas fechadas e linhas abertas e suas classificações, certo? Mas agora nós vamos focar em polígonos, certo? Porque tanto linhas quanto segmento de retas foi, na verdade, uma prévia para nós termos uma compreensão melhor do que são polígonos, que na verdade foi o assunto principal da aula anterior. E vocês aprenderam que polígono é uma figura geométrica plana e fechada, formada por segmentos de reta que não se cruzam. E aqui eu trouxe 3 exemplos de polígonos e 3 exemplos de não polígonos. Então vamos ver como os polígonos se encaixam exatamente na definição que está aqui em cima. Veja aqui, esse primeiro polígono, como diz aqui, é uma figura geométrica plana, fechada, veja, completamente fechado, formada por segmentos de reta. Cada lado desse polígono é um segmento de reta, que não se cruza. Veja que ele é totalmente fechado, em momento algum os segmentos de reta se cruzam. Já seria diferente desse bem aqui, por exemplo. Ó, veja que aqui elas se cruzam, certo? Os segmentos de reta, eles se cruzam. Então, aqui nós temos um exemplo de polígono. Aqui temos também um outro exemplo de polígono, né? No caso aqui seria o que? Quadriláteros, né? Exemplos de quadriláteros, porque cada um desses polígonos possui 4 lados. Então aqui temos também novamente, ó, figura geométrica plana, fechada, totalmente fechada, todos os lados interligados, formados por segmentos de reta. Veja, todos aqui, ó, todos os lados são linhas retas, certo? Linhas retas, e não se cruza a momento algum. Da mesma forma aqui, temos um outro polígono. Veja, segmentos de reta que não se cruzam, totalmente fechado. Aí aqui temos 3 exemplos de não polígonos. Veja aqui a primeira imagem, a primeira figura. Nós temos aqui, ó, embaixo, a parte de baixo é formada por segmentos de reta. Veja, linha reta. Como eu falei para vocês, um segmento de reta na aula lá sobre polígono, um segmento de reta, como o próprio nome já diz, é formado por uma linha reta, certo? Completamente reta. Então veja que aqui a parte de baixo dessa figura é reta, mas em cima é curva. Logo, já não se encaixa dentro da definição de polígono. Já não é um polígono por conta dessa parte aqui, ó, dessa linha curva da parte de cima. Aqui, ó, temos outro exemplo de um não polígono. Por quê? Por mais que os 3 lados dele seja segmento de reta, formado por linhas retas, mas é aberto. E na definição de polígono, diz que a linha, a figura geométrica plana é fechada. Fechada, olha aqui, ó. E aqui está aberto, ó. Então já não é um polígono. E aqui nós temos um outro exemplo de não polígono, porque não se encaixa na definição. Veja que os polígonos, eles não se cruzam em momento algum. E é aqui nesta imagem, nós vemos que essa figura aqui, ó, ela se cruza aqui, certo? Então já são 3 exemplos de não polígonos. Aqui em cima, aqui essa figura, porque
em cima a linha é curva e o polígono é formado por segmentos de retas. Esta porque é aberta e o polígono é uma figura geométrica plana fechada. E aqui porque se cruza e o polígono, os segmentos de reta não se cruzam, certo? Então, deu para relembrar um pouquinho do que é polígono. Vamos agora ver um pouquinho dos elementos de um polígono. Quais são os elementos de um polígono? As partes de um polígono, ou do que um polígono se compõe, certo? Então vamos ver aqui, ó. Primeiramente temos aqui a imagem de um polígono. Veja, trazendo aqui para definição, uma figura geométrica, né, planificada, totalmente fechada, né, formada por segmentos de reta. E o primeiro elemento que vamos destacar é o lado, né? O que é o lado? O lado é cada um dos segmentos de reta, é cada um, ó, dessas linhas aqui, ó. Cada lado, cada parte, ó, cada segmento de reta compõe um lado do polígono. Logo, este polígono aqui ele possui 4 lados. Ó. 1, 2, 3, 4. Seria um quadrilátero. A outra parte de um polígono, o outro elemento, são os vértices. Os vértices são ponto de encontro de 2 lados consecutivos. Então, nós podemos dizer que cada canto desta figura compõe um vértice. Olha, aqui é o vértice, pois é o encontro que é de 2 lados. Aqui, ó, veja um outro vértice. Aqui também tem um outro vértice. E aqui, ó, 4 vértices. 4 lados, 4 vértices. E também possui ângulo interno. Possui 4 ângulos internos. Veja aqui, ó. Os ângulos, eles são formados por 2 lados consecutivos. Veja essa parte aqui, ó. Ângulos internos. São esses formados aqui nos cantos, certo? Ó, aqui, essa parte destacada são os ângulos. Então, esses são os elementos de um polígono. Lado, que são os segmentos de reta. Os vértices, que são o encontro de 2 lados, que eu falei são os cantos, certo? E os ângulos internos, que é formado por 2 lados consecutivos. Ó, essa parte aqui são os ângulos. Vocês já tiveram a aula de ângulo e certamente estão lembrando neste momento um pouquinho. Então vocês já sabem. Então estes são os elementos de um polígono. E aí, deu para relembrar um pouquinho o assunto polígono? Tanto lembrando o que é um polígono, quanto os elementos que o compõem? Agora, neste momento, nós vamos passar para a aula de hoje, que continua dentro do assunto polígono. Mas vamos estudar 2 tipos de polígonos especiais. São os triângulos e os quadriláteros, certo? Vocês viram lá na classificação de polígono, na aula anterior, que os polígonos eles são classificados de acordo com a quantidade de lados que o compõem. Os triângulos eles são formados por 3 lados, né? São polígonos que possuem 3 lados. Vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Tanto aqui, veja nesta imagem aqui, desta figura, 3 lados. Aqui, ó. 1, 2, 3. Né? 3 lados. Aqui, ó, triângulo ABC, né? Que são exatamente as letrinhas que estão nos cantinhos aqui do triângulo. Então, triângulo, 3 lados. Aqui eu trouxe esse triângulo aqui, ó, formado por palito de churrasco. Veja aqui na imagem, olha aqui, ó, 3 lados. 1, 2, 3, certo? Então este aqui é um triângulo. Triângulo é um polígono que possui 3 lados. Olha, os triângulos eles podem ser classificados de 2 formas: quanto aos lados e quanto os ângulos. Vamos, neste momento, ver a classificação dos triângulos quanto aos lados. Quanto aos lados, eles podem ser classificados em triângulo equilátero. Um triângulo equilátero ele possui 3 lados congruentes, ou seja, de mesma medida. Veja aqui no exemplo, os 4 triângulos que estão aqui, todos possuem mesma medida. Cada lado possui
o mesmo tamanho. Então eles são chamados de congruentes. Veja aqui, ó, neste aqui, por exemplo, cada lado possui 5 centímetros. Veja aqui, ó, na imagem. Neste aqui, cada lado possui 4 centímetros. Aqui 4 centímetros, a base. Este lado aqui é 4 centímetros, este aqui 4 centímetros. E deste aqui, laranja, nós vemos que cada lado possui o que? 2 centímetros, a base. 2 centímetros, este lado 2 centímetros e este outro lado 2 centímetros. Aqui, este triângulo aqui, ele é um triângulo equilátero. Todos os lados possuem mesma medida, ou seja, todos os lados são congruentes. Agora vamos para o triângulo escaleno. O triângulo escaleno, ele possui a medida dos 3 lados diferente. Enquanto o equilátero possui todos os lados do mesmo tamanho, mesma medida, o escaleno ele possui todas as medidas, ou seja, toda a medida dos 3 lados diferentes uma das outras. Eu trouxe aqui também, temos aqui a imagem, né, do triângulo escaleno. Você vê que essa parte superior aqui, ó, é bem maior do que tanto esta, veja aqui, ó, bem menor, mas essa aqui ela já é maior do que esse outro lado aqui, ó, certo? Então cada lado aqui tem uma medida. Olha aqui, eu trouxe também um exemplo de triângulo escaleno. Vou botar no mesmo sentido ali para você ver. Veja, essa parte superior, ela possui o quê? Um tamanho maior, né? Olha, esse aqui já é bem menor, né? É menor do que este, também menor do que este. E esse lado aqui, ele já é menor do que esse aqui, certo? Então, essas são as características do triângulo escaleno. Todos os lados possuem medidas diferentes uma das outras. E aqui, por fim, temos o triângulo isósceles. O triângulo isósceles, ele possui 2 lados de mesmo tamanho. Você pode ver aqui, ó. Este lado aqui, ó, possui 5 centímetros. Este outro aqui, ó, 5 centímetros. Já a base embaixo possui 6 centímetros. Então, o triângulo isósceles possui apenas 2 lados de mesmo tamanho ou mesma medida. No caso aqui, são esses 2 lados aqui. A base, ela é maior, é um tamanho diferente dos 2 lados desse triângulo, certo? Então, você viu aí, o triângulo equilátero possui os 3 lados de mesma medida ou congruentes. O triângulo escaleno possui os 3 lados com medidas diferentes. E o triângulo isósceles possui apenas 2 lados de mesmo tamanho, ou mesma medida, certo? Deu para compreender? Agora vamos ver a classificação dos triângulos quanto aos ângulos. Quanto aos ângulos, eles podem ser classificados em triângulo acutângulo, triângulo obtusângulo e triângulo retângulo. O triângulo acutângulo, ele possui os três ângulos agudos. Os 3 ângulos são agudos, ou seja, os 3 ângulos do triângulo acutângulo possuem medida menor que 90 graus. Lembra que o triângulo agudo é o triângulo que possui ângulo menor que 90 graus? Vocês estão lembrando lá da aula de triângulo? Então, aquele conhecimento ele é útil também neste momento aqui. Então, triângulo acutângulo, os 3 ângulos são agudos, ou seja, menor que 90 graus. O triângulo obtusângulo, ele possui um ângulo obtuso e 2 ângulos agudos. Veja na imagem aqui, que este ângulo aqui, ó, veja aqui o ângulo interno. Este ângulo é um ângulo obtuso, ou seja, é um ângulo maior que 90 graus e menor que 180 graus, né? Você está lembrando, com certeza você está lembrando aí em casa. E aqui os outros 2 são agudos. Já o triângulo retângulo, ele possui um ângulo reto e 2 ângulos agudos. Este aqui é o ângulo reto. E vocês estão lembrando lá da aula de ângulos? O ângulo reto é o ângulo de 90 graus, certo? Então, o triângulo retângulo, ele possui, o próprio nome já diz, ó, retângulo. Ele possui um ângulo reto e 2 ângulos
agudos, certo? Então deu para compreender aí a classificação dos triângulos quanto ao ângulo, o tamanho do ângulo. Pode ser acutângulo, 3 ângulos agudos, ou seja, menor que 90 graus. Obtusângulo possui um ângulo obtuso, ou seja, maior que 90 graus e menor que 180 graus, e possui 2 ângulos agudos, menor que 90 graus. E o triângulo retângulo, que possui um ângulo reto e 2 ângulos agudos, certo? Então deu para compreender aí, aprender? Vamos analisar primeiramente esta figura. Nós vemos que é um paralelogramo, certo? Paralelogramo que possui, olha aqui, ó, os dois lados opostos, paralelos, certo? Mesmo sentido, ó. Mesmo sentido. E ambos os lados, ó, opostos. Este com este e esse com esse, certo? Então, logo você vê que se trata de um paralelogramo, certo? 2 pares de lados paralelos. Já diferente deste aqui, por exemplo. Ó, esses 2 aqui são paralelos, mas esses 2 não são. Veja que estão em sentidos diferentes, né? Diferentes um do outro. Então, este aqui já é o exemplo de trapézio, que possui apenas o quê? 2 lados paralelos, ou as 2 bases, como chama. Então aqui, ó, temos um paralelogramo e aqui um trapézio. A segunda questão: analise as características a seguir e responda de qual triângulo estamos falando. Então aqui, ó, letra A, possui 2 lados com medidas iguais. De que triângulo nós estamos falando? Lembra lá na classificação dos triângulos quanto ao lado? Olha aqui, ó. Aqui nós temos uma imagem desse triângulo que nós estamos falando. 2 lados com medidas iguais. Ó, essa aqui e este aqui possuem a mesma medida. Já é uma medida diferente da base. Olha aqui, ó. Já é bem menor, certo? Então, com certeza aí você em casa está sabendo de que triângulo nós estamos falando. E você que respondeu o triângulo isósceles, você acertou. O triângulo isósceles possui 2 lados com medidas iguais. Veja aqui, mesma medida. E a base já tem uma medida diferente, menor. Vamos lá para outra questão. Os 3 lados têm medidas iguais. Qual dos triângulos que nós apresentamos lá na classificação dos triângulos quanto ao lado, que possuem as 3 medidas com o mesmo tamanho? Olha aqui, ó. Os 3 lados possuem a mesma medida. De que triângulos nós estamos falando? Com certeza aí em casa você está lembrando, porque vocês acabaram de estudar esse assunto. Quem respondeu o triângulo equilátero acertou. Vamos para mais uma questão. As medidas dos 3 lados são diferentes. Ou seja, é totalmente oposto do triângulo equilátero, que possui os 3 lados com a mesma medida. Já esse triângulo aqui, ele já possui os 3 lados diferentes. Eu vou mostrar novamente aqui, ó, a representação. 3 lados com medidas diferentes. Olha, esse aqui é bem maior, esse aqui, ó, é um tamanho médio em relação a esse, mas é maior do que esse aqui, ó. Esse aqui é bem menor do que os 2. Possui os 3 lados com tamanhos diferentes. E você que respondeu triângulo escaleno acertou, certo? Então, esta foi a nossa aula de hoje sobre triângulos e quadriláteros. Quero agradecer a atenção de todos vocês. Tenham todos uma excelente semana, tá certo? Muito obrigado. Valeu!